Olá amigos, a gente vai falar hoje sobre o nosso processo de gravação aqui no estúdio. Já tem algumas perguntas no canal há bastante tempo, tendo curiosidade de saber como é que a gente está registrando esses vídeos aqui no canal e todas as gravações dos últimos trabalhos, dos últimos álbuns, né, que a gente vai lançando nas plataformas digitais. Na verdade, essa curiosidade minha nasceu de um trabalho que eu fiz junto com o grande Alessandro Penese, alguns anos atrás. A gente foi para a casa de um amigo em Curitiba, que tem um estúdio, um home studio, e eu fiquei encantado com aquele ambiente, um estúdio muito bem feito, muito bem construído. Fiquei encantado com a possibilidade de você ficar numa casa onde se tem um lugar de produção, né, de uma maneira tão prática, assim, como se fosse um milagre e tal, e da maneira que eu sempre fui tão ansioso, né, com produções, sempre fazendo tanta coisa, meio que me caiu a ficha assim de construir na minha casa, num canto do meu apartamento aqui no Rio de Janeiro, um lugar que eu pudesse registrar as minhas ideias, né, e os novos projetos. O que eu não imaginava é que seria uma experiência tão enriquecedora, não imaginava que eu ia aprender tanta coisa no estúdio, e na verdade o estúdio é uma grande escola. Então eu acho que quem tem a possibilidade de montar o seu canto, né, para registrar as coisas que faz, que aprende e tal, você se ouvir, né, ouvir a maneira que está tocando é uma grande escola. Eu acho que você consegue decodificar muitas coisas e perceber e entender de fato várias coisas que só gravando, que só maturando, que só repetindo, você consegue ter esse tipo de compreensão. Esse estúdio ele foi construído há uns 3 anos atrás, foi um projeto do Ricardo Mizutami, foi um engenheiro de áudio que me foi indicado pelo querido amigo e grande músico Léo Gandelman. Então ele desenvolveu e me indicou uma família de marceneiros aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. O seu Zé, que veio com os filhos dele, ficaram aqui durante uns 3 meses fazendo todo esse trabalho aqui, que é muito bonito, né? Um grande quebra-cabeças, a concepção toda que eles tiveram da circulação do ar aqui dentro, do ar-condicionado e tal. Então é um processo muito interessante, muito bonito, né, de você ver isso sendo construído e tal, e um trabalho danado. E a gente chegou num resultado muito bom aqui. Depois que o estúdio foi feito, eu comecei a convidar o Gil Costa para trabalhar comigo e a gente começou a procurar o som, né, que aí é um mundo mágico que não tem um ponto assim de chegada, porque a gente sempre quer melhorar e sempre quer aprender mais e tal. E começamos a testar alguns microfones e alguns pré-amplificadores e tal, que tivessem a ver com a nossa concepção, né? O que a gente estava procurando, que é captar o som do violão de nylon, mas não de uma maneira clássica, né? De uma maneira um pouco até mais agressiva, o som um pouquinho mais presente, mais encorpado e tal. E a gente acabou chegando num resultado que eu tenho bastante orgulho, assim, gosto cada vez mais de onde a gente conseguiu chegar. Os microfones que a gente acabou chegando assim, foi um Chandler, é um 47, é um projeto novo, é um microfone novo, que tem essa características dos microfones, né, de cápsula grande e tal, mas ele tem algumas coisas muito interessantes. Ele tem um pré-amplificador dentro dele, então você consegue dar uma bombada no volume, no corpo dele, e é um microfone muito completo. Ele tem os agudos muito definidos e o corpo também quando você precisa. É um microfone que eu recomendo assim demais, adoro, foi um investimento realmente que valeu a pena. E com ele, o interessante do estúdio é você conseguir provar, né? Você ter tempo para provar e ver a mescla dos equipamentos, ver como é que isso funciona. Era uma coisa que eu não imaginava, que eu usaria o DPA 2011. Esse é um microfone que eu comprei na Itália há muitos anos atrás, acho que mais de 10 anos atrás. Foi um microfone que eu usei muito em palco também, que viajei muito com ele. E ele acabou se encaixando muito bem com o Chandler aqui. Eles acabaram fazendo uma dupla meio que infalível, assim, não tem muito erro. A gente conseguiu chegar nesse som que tem bastante corpo, mas é bastante claro também, né?
essa coisa dos agudos. Eu sempre fui muito apaixonado assim por essa clareza, né? Muito pela influência da música flamenca, do Rafael Rabelo, do Paco de Lucia, toda essa sonoridade que a gente gosta, assim, que fica bem aberta e bem clara, que é uma característica bastante forte do violão popular. Então esse aqui é o par de microfone que a gente usa, um 47 da Chandler e um DPA 2011, são microfones fantásticos. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa sala de mixagem aqui, que é um negócio bem delicado, assim. Inclusive, quando o projeto foi feito, o Mizutami me falou, olha, esse canto aqui não é muito adequado e tal, para ser uma sala de mixagem, né? Porque é muito pequeno, muito estreito e tal. Mas a gente vai tentar, de alguma maneira, chegar num resultado bacana. Vamos chegar aqui. Aqui está um cantinho que foi feito. Essa mesa também foi feita, essa mesa de apoio, ela foi feita também pelos marceneiros que construíram o estúdio, né? E depois eu comecei a adquirir esses equipamentos que eu até digo aqui muito claramente, assim, tem que ter muito cuidado para não entrar nesse mundo assim, sem limites de equipamentos, porque na verdade o que você vai usar depois, normalmente quando você encontra um kit, quando você encontra o som que você gosta, que você se identifica, muitos equipamentos eles ficam meio que sem uso dentro do estúdio, então tem que ter muita calma, né? Você que vai montar teu estúdio, não adianta ficar afoito. E também equipamento é uma coisa que é muito difícil de vender depois, de você conseguir repassar. Não é uma coisa fácil. Eu gosto muito das escolhas que foram feitas aqui para esse estúdio. Isso aqui é uma console da API, é uma console analógica, é uma mesa que tem 4 pré-amplificadores, né, que são 4 canais. Tem um compressor muito bacana. E ela tem 16 canais de summing, que são 16 canais que você pode fazer a mixagem no sistema analógico, ou enfim, como você quiser fazer, né, como tiver mais a ver com o teu processo. É uma mesa pequena, né, mas ela tem a característica, tem aquele som gordo que as mesas analógicas têm, que esse processo todo requer, né? Então é muito diferente quando você passa o som por ela. Realmente é uma diferença assim, incrível, né? Eu gosto cada vez mais. Nós temos um par de monitores Genelec, que são caixas bem conhecidas, e são muito claras, assim. Eu gosto muito dessa característica da Genelec. Ali embaixo nós temos o Série 500, né, que são pré-amplificadores, que são módulos que você conecta a essas lunchbox que eles chamam, né, que alimentam esses pré-amplificadores. E aqui a gente tem vários diferentes, né? Isso é muito legal, você ter essa possibilidade de encontrar outros sons, dependendo da concepção da música que você vai gravar e tal. Poder ter um pouco de coloração é muito interessante. Nós temos aqui atrás do Lap, nós temos um Focusrite também, que são 4 canais de pré-amplificadores muito claros, assim, um som muito bonito. Ele já é um clássico dentro do mundo do áudio. E embaixo nós temos acho que um grande clássico, assim, que é um Neve 1073. Essa aqui é uma versão moderna, que era o Rupert Neve, que foi um cara que desenvolveu sistemas de som, né, incríveis da época, e consoles, e mesas e tal. Foi meio que uma revolução dentro da indústria da música, essa revolução sonora. Esse cara tem um peso muito grande. E nós temos uma surpresa aqui muito bacana, que eu acabei de trazer da Itália. Eu fui fazer um concerto na cidade de Rieti, perto de Roma, e acabei conhecendo um senhor que se chama Lidio Argentini, é um grande engenheiro de áudio, que me mostrou esses pré-amplificadores que ele mesmo constrói. Aqui são 4 canais, né, de pré-amplificadores. E eu fiquei muito surpreso realmente com o som. Tem um espectro muito amplo, é tudo muito claro, muito definido, assim, que é do grande Lidio Argentini, que é um engenheiro que constrói pré-amplificadores, mas faz também consoles, faz equalizadores para master,
Então é um gênio assim do mundo do áudio, que mora lá na Itália e que é um artista, né? Eu acho que essa coisa que a gente sempre busca, a excelência, ela nunca tem um ponto de chegada, sempre procurando, sempre procurando. Eu tive a felicidade de conhecer ele na Itália e ele me cedeu esses pré-amplificadores para eu fazer um teste no meu estúdio. E eu tô completamente assim apaixonado pelo som, então eu super recomendo esses pré-amplificadores do Lídio Argentini. Uma coisa que interessante, que a gente se adaptando aqui ao sistema do estúdio, a gente começou a colocar os microfones um pouco mais distantes, porque a gente queria tirar os microfones do vídeo. A gente não queria expor os microfones no vídeo. As pessoas até ficam super curiosas, meu Deus, como é que é esse processo, como é que é feito isso. E dessa forma a gente acabou descobrindo um som até mais interessante do que normalmente as gravações são feitas, né? Eu me criei, por exemplo, gravando nos estúdios com os microfones muito perto do instrumento. É uma característica bastante comum, assim, né? E aqui, por essa improvisação de querer, de alguma maneira, esconder os microfones, a gente acabou chegando num resultado até mais interessante. Vamos chegar ali. Eu acho que você ter a possibilidade de experimentar coisas e ter contato com o estúdio para mim foi uma revolução. Nos últimos 2 ou 3 anos da minha vida, eu aprendi muito a respeito do som, da emissão do som, do tipo de força que você desperdiça tocando. Muitas das vezes você coloca uma força que não precisa. Meio como aquela frase, né, que fala que é jeito, não é força. E no estúdio você se dá conta muito claramente, assim, com os fones e tal, quando você vê que é uma questão de tato mesmo. E quanto mais leve você toca, mais gordo, mais amplo fica, né, a sonoridade. Então é super interessante. Quem puder ter essa possibilidade de se aproximar desse mundo e poder experimentar coisas, sem dúvida que vai ser uma grande escola para tocar. Não é só como uma profissão de estúdio e tudo mais. É um grande laboratório isso aqui de sonoridades. Eu tenho até um pensamento a respeito disso, que nós vemos, por exemplo, na obra do grande Rafael Rabelo, que foi um grande músico, e se criou em estúdio, né? Desde muito novo. Ele gravou muito, milhares e milhares de CDs com artistas diferentes e tal, e desde muito novinho, com 12, 13 anos, ele já começou a frequentar esse universo. Quando ele começou a gravar os álbuns solo dele, isso é uma coisa que fica extremamente clara, que a gente vê assim na discografia dos grandes violonistas brasileiros e tal, como ele tinha claramente a experiência assim, de saber tirar som de violão, de saber se comportar com o microfone do estúdio. É por isso então que a discografia do Rafael, que também é bastante ampla, né, pelo pouco tempo de vida que ele teve, a gente vê que é de uma maestria assim muito clara. Ele sabia como tirar o som, ele sabia quais microfones usar, de que forma posicionar, de que forma atacar o som. Então, por isso também é que a gente tem assim muito clara assim a excelência que é as gravações do Rafael Rabelo. Eu me dei conta disso agora, depois de ter tido a oportunidade de montar esse meu cantinho aqui.